Senhor. Amém? Amém. Eita, glória. Glória a No meu Deus. reduzido, mas o amém saiu forte, hein? Alguém repetir. Graças a Deus, igreja. Amém? Amém. Eita, glória a Deus. Que alegria. Podemos estar mais uma vez na casa Obrigado, do meu Senhor. rei. Como é Aleluia. bom adorar ao Deus que nos salvou. Amém? Ao Deus que nos ama. Aquele que nos Glória ao alcançou teu com nome, sua meu graça. Pai. Eu queria convidar você Obrigado, em nome do para Senhor. começar esse culto agora entregando tudo diante do Senhor. Obrigado, meu rei. Eu não sei quais têm sido as tuas lutas, Deus de as vitória. aflições, mas uma coisa eu sei: nós temos um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que é poderoso, que tem o controle nas suas mãos. Nós podemos até perder o controle, mas Ele nunca perde o controle. Amém? E Ele tem cuidado de nós. Todos os dias nós temos visto a fidelidade do Senhor sobre nós. E isso já é motivo suficiente para agradecermos e adorarmos a esse Deus. Então feche seus olhos, comece a adorar ao Senhor onde você está. Comece a agradecer aí por este culto. Comece a preparar o teu coração para receber a porção da palavra do Senhor que Deus reservou para você nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, nós te Glória a louvamos. Deus. Nós bendizemos a Ti, porque Tu és o nosso amado, Tu és o nosso paizinho, Tu és o nosso ama. Ó Deus, muito obrigado, porque um dia a Tua graça nos alcançou, o Teu amor nos alcançou. Ó Deus, e por isso nós podemos estar aqui nessa noite para adorar ao Senhor. Pai, eu não sei como os meus irmãos entraram aqui nessa noite, mas o Senhor sonda e conhece cada coração aqui. E eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo agora venha gerar fé no nosso coração. Acrescenta fé no nosso coração nessa noite. Move o sobrenatural sobre este lugar. Que haja renovo, que haja avivamento, que haja milagres sendo liberados nessa noite pelo poder do nome de Jesus. Nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Conduza este culto conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, e que o Senhor seja entronizado neste lugar. Nós oramos, Pai, já agradecemos a Ti e aplaudimos ao Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Aleluia, aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Glória a Vamos Deus. adorar aquele que é único em nossas vidas, o único rei e verdadeiro rei. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele
Aplauda ele. Oh, glória! Aplauda mais forte. Ele é digno de todo louvor e adoração. Aleluia. Obrigado, meu rei. Esse Deus que é digno e todo-poderoso está conosco todos os dias da nossa vida. Aleluia, ele diz: se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Um Deus que não nos abandona. Um Deus que não nos deixa em meio à luta. Um Deus que está conosco, que nos fortalece. Por isso nós podemos nos alegrar Eu te amo, nesse meu Deus. rei. Como o profeta disse: ainda que a figueira não floresça, Meu Deus. ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja mais solução aos olhos humanos, todavia eu erguerei os meus olhos ao Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor nos convida nessa noite a nos alegrarmos mesmo diante da luta, porque a vitória já é certa pelo poder do nome de Jesus. Você crê nisso, amém? Erga suas mãos ao céu, declara agora a tua confiança no Senhor. Aleluia, adorei. Pode exaltar o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Glórias a ti, Senhor. Esse Deus não te abandona. Diga: o Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está.
mais tempo aqui, não dava não, Glória a irmão? Deus. Aleluia. Quem estava sentindo a presença de Deus Oh, ali? glória. Irmãos, eu estava ali, estava olhando o Davi, estava pensando, o casamento faz bem pro homem, né? Esse rapaz ficava quietinho ali, só no violãozinho dele, sentado no banquinho, agora está aqui na frente, ministrando, glória a Deus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para esse casal, irmãos, que merece. Amém. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta. Quem tem promessa de Deus aí? Quem tem promessa de Deus aí? Você tem convicção dessa promessa? Porque o princípio fundamental da promessa é a convicção de que realmente foi Deus que fez. Sabe por causa de quê? Eu tenho um filho, meu filho é um nazireu. O pastor Rafael conhece ele, algumas pessoas. É um garoto, ele tem tanta percepção de Deus que desde criancinha, o pastor Damas permitiu que ele passasse pelo impacto com 11 anos de idade. Tamanha a maturidade espiritual dele. É um garoto de Deus mesmo. Eu, às vezes, quando estou precisando de oração, eu ligo para ele. Meu filho, hoje ele está com 25 anos. Ele é uma benção. Meu filho uma vez comprou um violão. Falei, Bruno, tu comprou violão para quê? Não, pai. Deus usou uma missionária lá, falou que Deus vai me usar no louvor. Irmãos, ele é pior que eu. Já vendeu violão. Então, um dos princípios da promessa é você saber quem está falando. Se foi Deus que falou com você, eu tenho uma notícia aqui para te dar. Bem-vindo ao processo. Glória a Deus. Toda promessa tem um processo. Toda promessa tem um caminho. Falar de promessa não tem como não falar de Abraão, porque foi uma das promessas mais lindas que é descrito na Bíblia Sagrada. E Abraão também passou pelo processo. O processo tem a ver com tempo, tem a ver com paciência, tem a ver com perseverança, tem a ver às vezes com dúvidas. Quem já teve dúvida do processo da promessa aí? Quem aí que essa promessa já foi fácil? Sabe por causa de quê, irmãos? Porque é assim mesmo. Quando essa promessa se cumprir, Deus quer que você não tenha dúvida de que quem fez foi Ele. Aleluia. Porque se acontecer muito rápido, primeiro que Deus não está condicionado a tempo. E se acontecer muito rápido, você pode dar crédito a qualquer outra coisa. Uma sorte, uma circunstância, uma pessoa, não sei, uma fatalidade. É por isso que tem a ver com o processo do tempo. Eu te amo, meu rei. Você é provado a todo momento. Alguns milagres relatados de Jesus, eles foram enfáticos na questão de não restar dúvidas. Uma delas foi Lázaro. Chegaram para Jesus, ó, teu amigo, aquele que tu gosta, tá mal, cara, tá no bico do urubu. Se tu não correr, ele vai morrer. Jesus, tá bom, daqui a pouco eu vou lá. Quando ele chegou, ó, já morreu faz tempo e não cheira bem não. 4 dias. Porque se fosse até 2, 3 dias, poderia haver dúvida. Mas no quarto não houve dúvida, que foi um milagre. Senhor, quando estava caminhando em meia multidão, veio um principal lá e falou com ele, olha, minha filha está mal. Se o senhor não for lá agora, ela vai morrer. Meu Deus. Jesus, eu vou. Aí aparece uma abençoada de uma mulher no meio do caminho, atrapalha tudo. Daqui a pouco chega o servo, ó, tua filha morreu. Jesus morreu Meu lá. pai. Estou só dormindo, então eu já estou indo lá. Sabe por quê, irmão? Se Jesus tivesse chegado só para curar, poderia ter sido sorte. Mas ele chegou, ela já estava morta. Então foi um milagre. É por isso que a promessa tem a ver com um caminho. E para falar de Abraão, esse cara, para ser chamado pai da fé, ele suportou esse processo. E um dos mais, talvez, angustiantes para ele foi o tempo. Vamos ler Gênesis. Pastor Armando tem um caderninho, eu tenho papel mesmo, pastor. Gênesis 12, de 1 ao 3. Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes. Repitam comigo, do meio dos seus parentes. E da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, é uma promessa ou não é? Esse cara vivia numa cultura idólatra, que não conhecia Deus. De repente aparece Deus para ele e fala, cara, sai daí, que eu não te quero aí não. O que eu tenho para você é grande demais. Talvez se não fosse Abraão, outra pessoa qualquer, talvez você, eu não aceitaria. Quem está falando comigo? Eu não conheço. Mas Abraão aceitou. E Deus foi enfático com ele, sai
sozinho e vai. Só que Abraão, não sei talvez não tenha entendido, uma das coisas principais da promessa é você ter clareza naquilo que foi te prometido. Você tem que ter convicção do que Deus falou. Você tem que ter convicção da sua promessa. Porque senão você pode cometer erros que atrapalhem o processo, que façam com que o processo seja mais longo. Porque a promessa vai se cumprir. Porque quem prometeu não erra, irmão. Deus não passa pela prova do erro. Ele não erra. Se ele te prometeu, Jorginho, ele vai cumprir. Só que nesse processo aí é necessário que os detalhes fiquem percebidos nas nossas vidas. Nós temos que ter convicção do que Deus prometeu. Porque senão a gente comete erros. É muito fácil cometer erro na caminhada, porque somos humanos. A gente é muito ansioso por natureza. A gente quer que as coisas aconteçam ao nosso tempo e do nosso jeito. E às vezes o improviso, às vezes a ansiedade faz a gente cometer erro e não perceber o detalhe da promessa. Deus falou com ele, sai e vai para uma terra que eu vou te mostrar e vai sozinho. Você e a sua família, não leva mais ninguém. Mas só que lá em Gênesis 4 nós vemos que Abraão cometeu talvez o primeiro erro, que eu posso intitular esse erro como inimigo da promessa. Ele tinha uma promessa, Deus falou, ele ouviu, ele foi, só que ele levou algo que talvez pudesse até jogar por terra essa promessa, se não fosse o próprio Deus que a garantisse. Então Abraão partiu como lhe ordenara ao Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ló era seu sobrinho. Deus mandou ir, meu sobrinho quer ir, vamos junto, né, Armando? Armando anda com a família dele toda. Armando, quando veio para Cabo Frio, já trouxe aí metade do Duque de Caxias. E Abraão, a promessa não era para Abraão. Quando Deus tem uma promessa com você, tem a ver contigo. E com certeza, muitas pessoas vão ser abençoadas através do que Deus vai fazer na tua vida. Mas em um determinado momento, a promessa está contigo, tem a ver com você. Existem coisas particulares que Deus compartilha contigo, que em determinado momento não é necessário nem que você falar com outras pessoas. Porque senão você, por algum motivo, você pode atrapalhar esse processo, fazer com que ele se torne mais longo e mais doloroso. E foi o que aconteceu com Abraão. Deus falou com ele, sai da tua terra, tua parentela, mas vai sozinho. Ele pegou e levou o sobrinho dele. Aí lá na frente já começou o problema. Quem você acha que permitiu que esse problema acontecesse? A contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, tamanha prosperidade. Porque o fato de Ló estar do lado de Abraão era inevitável que ele também fosse próspero. A prosperidade atingiu a ele, só que o negócio era com Abraão. Aí lá em Gênesis 13, 14 e 17, essa desobediência trouxe uma consequência. A consequência foi qual? Foi que eles se separassem, não entraram em acordo. Ló, vocês conhecem muito bem a história. Abraão falou com Ló, tu escolhe o lado que o que você escolheu, eu vou para o outro. E Ló foi para um lado, Abraão foi para o outro. Aí Deus chegou, olha Abraão, o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele, daí onde você está, levante os olhos para o norte, para o sul e para o leste e para o oeste. Da terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Mas a palavra diz, depois que Ló, porque existia alguma coisa que estava atrapalhando a promessa. Porque os detalhes não foram percebidos. Era para ter ele sozinho, ele levou Ló com ele. Tem situações na nossa vida que às vezes fica travada, porque tem pessoas que estão participando que não deveriam. Nós temos que ter sensibilidade de Deus para saber com quem a gente está andando, com quem a gente está falando, o que e de que forma a gente está compartilhando. Irmão, se Deus prometeu, não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Isso vai cumprir. O crivo do tempo é inevitável, mas a demora às vezes tem a ver com nossas atitudes. Então peça discernimento a Deus, para se realmente a promessa que está sobre você tem a ver nesse momento com alguém ou é só contigo. Porque lá na frente alguém vai usufruir daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Mas tem um tempo certo para que isso acontecesse. E sem contar que mais para frente Abraão teve que interromper o processo dele para entrar numa guerra por causa de Ló. Na história de Sodoma e Gomorra, lá os irmãos podem ler depois. Ló foi sequestrado, Abraão teve que entrar lá e resgatar ele. Isso teve um preço. E não parou por aí, irmãos. Como eu falei para você, quando Deus tem uma promessa, o processo
é inevitável. Abraão já velho, saiu da tua terra velha, Sara velha, e tinha uma promessa muito grande de descendência. Só que Sara era estéril e Abraão velho. E aí, como é que vai ficar? Aí vem a ansiedade do homem, aí vem a impaciência. São atributos que nós temos, é natural, todo mundo é assim. Quantas vezes a gente, em nosso processo, quer dar uma ajudinha a Deus? Eu sei que vai acontecer, porque Deus prometeu, né, pastor Rafael? Sai lá de São José, vai para Cabo Frio. Aí foi molinho, né? Não tem processo não, né, pastor? E às vezes o processo se torna tão intenso, tão demorado, tão angustiante, que a gente toma atitudes que não deveria tomar. Por quê? Porque somos humanos. E Abraão também não era longe disso, Abraão era humano, como eu e você. E nesse inteirinho da impaciência, eu estou velho, Sara está estéril, vamos fazer o quê? Senhor, eu tenho o meu servo aqui, Eliezer. Cara, pode ser por adoção mesmo. Dê a bênção sobre ele. Através dele vai gerar uma descendência. Você falou, não, Abraão, tu não está entendendo. Cara, tu é ruim de entender detalhe, né, Abraão? Eu falei que é através de você, irmão, para tu ir sozinho. Tu não veio sozinho, já teve um problema. Agora tu quer me arrumar outro, Abraão. Você com as minhas palavras, tá, irmão? Não está na Bíblia, não. Não é Eliezer, não, Abraão. Segura a onda, é contigo. O processo é contigo. Irmãos, o que Deus te prometeu tem a ver com você. Vai fazer através de você e no tempo certo. E Deus, às vezes, com certeza, na maioria das vezes, todas as vezes, Ele usa pessoas. Mas não é você que vai atrás, elas vêm até você. Deus direciona pessoas certas em momentos específicos para te abençoar. E às vezes essa procura angustiante, essa ansiedade para que aconteça, faz com que a gente cometa erro. Quantas pessoas casam com quem não deveria, porque tem uma promessa de casamento, só que ela demora a chegar e ela, por uma questão de ansiedade, vai dar tudo errado. E toda escolha, irmão, tem uma consequência. Toda escolha tem uma consequência. Deus usou Moisés para tirar um povo cativo no Egito e veio sobre aquele povo. Promessa tem a ver com aliança. São várias alianças que Deus fez na história da Bíblia, que, se não me engano, são 7 alianças. E uma delas foi com Abraão, foi com Moisés. E Deus falou, olha, vou libertar o povo e vou levar para uma terra que mana leite e mel. Aquela caminhada poderia ter sido muito mais curta. Mas no meio do caminho nós conhecemos a história. O homem sempre querendo fazer do jeito dele. Peça discernimento a Deus, para que você não atrapalhe o cumprimento daquilo que é impossível de não acontecer na sua vida. Aí Abraão tenta ajudar Deus com um servo, não deu certo, Deus falou que não. Aí veio ele e a esposa dele, bom, a promessa está contigo, se o filho for teu, está tudo certo. Tem a serva aqui, H, você deita com ela, gera uma criança. Aí vai se cumprir a promessa. Abraão com quase 100 anos, Sara estéril. Realmente o filho nasceu, mas a consequência dessa ajudinha a Deus, a consequência desse atalho, nunca pega atalho na sua vida. O preço desse atalho pode ser muito alto. Cuidado com as vantagens que a vida te oferece. Cuidado com as propostas que não vêm de Deus. Cuidado com os contratos que Deus não está nele. Cuidado com as facilidades que o mundo te oferece. Pode gerar consequências terríveis. Porque toda escolha tem consequência. A escolha é opcional, mas a consequência é inevitável. Meu Deus. E essa escolhazinha de Abraão e Sara, até de se entender pelo crivo do tempo, que eu acho que é uma das maiores dificuldades quando tem a ver com promessa, pelas consequências que nós pagamos o preço até hoje. Foi um preço alto para aquele povo, para a descendência de Abraão, e até hoje nós pagamos a consequência dessa escolha. Que foi Ismael, nasceu de Abraão, Deus cuidou dele, mas foi escolha de Abraão e Sara, não foi de Deus. Aí a história segue, chega os varões, os homens de Deus, e falam, agora é a hora, a estéril vai dar à luz. Não teria como ser de outra forma se não fosse um milagre. Se tivesse os recursos de hoje em dia, a gente poderia até dizer,
de fertilidade, de tratamento hormonal, para fazer uma mulher de 90 anos gerar uma criança e um homem de 100 anos fazer um filho. Mas não, Deus vai até o limite. E Isaac foi um milagre. E aconteceu. Apesar do tempo, Isaac nasceu. E a promessa se cumpriu. Uma descendência incontável. E só tinha um menino. Fruto da promessa. Fruto de um milagre. E vai ser num detalhe. Vai ser no menor de todos os detalhes que a tua promessa vai se cumprir. Que Deus vai fazer vir à existência aquilo que está tão longe. Que Deus vai fazer vir à existência aquilo que você nem acredita mais. Irmãos, eu creio que todas as pessoas que aceitam o desafio de estar aqui na frente, porque não é fácil não, irmão. Não é fácil. Se fosse uma palestra, talvez seria melhor, porque você lê, você estuda, você corrige e vem aqui ler para vocês. Mas aqui é dependência total do Espírito Santo de Deus. E eu até os 40 dos 45 do segundo tempo, eu creio, e nunca foi diferente, que Deus fale comigo. E até hoje de manhã, Deus não tinha falado nada. Aí eu acordei com um louvor na minha mente. E Deus falou, é por aí. Quem tem promessas de Deus não morre. Aleluia. E apesar, às vezes, as esperanças vão se findando, as dificuldades vão fazendo com que você até se esqueça da promessa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Que é Ele que guarda, é Ele que zela, não tem a ver contigo, tem a ver com Ele. E a história desse homem, ela se discorre desse tempo, vieram muitas dificuldades. Se você ler o livro, a história de Abraão em Gênesis, você vai ver que muitas mais, além das que eu tenho relatado aqui, aconteceram na vida dele. E ele perseverou. E ele, mesmo cometendo erros, quem nunca cometeu erro, irmão? Quem nunca cometeu erro? Quem nunca tropeçou? Quem nunca, às vezes, por humanidade, que somos humanos, deixou em algum momento de acreditar? Porque as promessas, às vezes, irmãos, elas são menores que uma nuvem na mão de um homem. Você conhece a história do homem de Deus? Não estou vendo nada. Mas tem sim, olha lá. Mas é muito pequenininho. Talvez aquilo que no início, quando foi prometido, o ímpeto de que acontecesse fosse tão grande, que você faltava pouco da cambalhota no ar. Só que o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, a promessa não acontece, e você entra no crivo do tempo, nas provações, na dificuldade. Se a promessa está aqui, as circunstâncias te levam para lá, e fica cada dia mais longe, longe, longe. A sua fé, a sua perseverança vai ficando pequenininha, que você não consegue nem acreditar mais. Aconteceu um pouquinho disso aqui com Abraão e Sara. A idade foi chegando, ele foi ficando velho, e ele estéril, e a criança não nascia. A gente tem que fazer alguma coisa. Deus prometeu, descendência não se faz do dia para a noite. Então vamos fazer. Deu tudo errado, não faço isso não, irmão. Continua crendo, continua acreditando que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se eu estou falando aqui isso aqui hoje, é porque tem pessoas aqui, homens e mulheres de Deus, que têm promessas e por algum motivo já nem acredita mais. Mas Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: continua crendo. Ô, glória! Falta só um pouquinho. Você já viu uma ilustração que tem de dois garimpeiros procurando ouro? Um está num buraco, outro está no outro. Aí quando um larga o buraco e não achou nada, o cara fala, acho que o dele é melhor, pula para o outro. Aí a foto diz, estava pertinho do veio de ouro. Ô, Espírito Santo! Não desiste não, irmão. Vai chegar. Porque quem prometeu foi Ele. Não tem a ver contigo, tem a ver com Ele. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nem que nessa caminhada Deus soberano, Deus. se levante mar. Se o mar se levantar, ele vai ter que se abrir. Porque Deus é contigo. As muralhas vão cair.
Porque eu não me pauto em nada que não tem exemplo descrito na palavra de Deus. E essa palavra diz que deserto vira mar. Aleluia. Essa palavra diz, irmãos, que brota água da rocha. Essa palavra diz que o mar se abre. Essa palavra diz que muralhas caem, que morto ressuscita. Cutuca o teu irmão do lado, está vivo aí? Tem promessa aí? Deus manda te dizer, espera só um pouquinho. Se foi Ele que prometeu, Ele vai cumprir. Se for igual a promessa do meu filho, aí você tem que rever a história. A história com Agar não deu certo. A história com o servo lá não deu certo. Só que em todo o tempo algo me surpreendeu nesse texto. Deus vinha até Abraão e renovava a promessa. Às vezes no erro de Abraão, na dificuldade, no intuito de ajudar Deus, as coisas não davam certo. O aconteceu lá com Ló. Deus chegava para Abraão e renovava a promessa. Deus te trouxe aqui hoje para trazer a tua memória aquilo que te traz esperança. A tua promessa está viva. Ela não morreu na mente de Deus. Sabe por causa de quê? Porque essa promessa não é para você. Essa promessa é para Ele. José era um sonhador. Deus deu a ele um sonho, uma promessa de liderança. Seus irmãos vão se curvar diante de você, apesar de você não ser o mais velho. E nós conhecemos todo o processo. Imagine em alguns momentos a mente de José como ficou, poxa, é para isso. É poço, traição vendido pelos irmãos, é calabouço, traído pelos amigos de prisão. Mas a promessa se cumpriu. Porque aquela promessa não era para José. Aquela promessa era para o povo. Aquela promessa era para a descendência de Abraão. Aquela promessa tinha a ver com Deus, tinha a ver comigo, tinha a ver contigo. Irmãos, a promessa de Deus de descendência na vida de Abraão se cumpriu em Isaac. Só que um dia Deus chegou para Abraão e falou, Isaac, Abraão, aconteceu, não aconteceu? Tu errou, eu renovei a promessa e te dei o filho, não dei? Não dei? Ei, vamos lá, me devolve ele. Mas Senhor, e aí? Vou ter outro filho? É fácil, irmãos, hoje que a gente conhece o fim da história. Mas você imagina, aquele homem velho esperou tanto tempo por um filho. O outro que teve mandou embora. E na hora que o garoto cresce, quem tem um filho sabe que sentimento é. Deus fala para ele, agora leva o teu filho e sacrifica. Você imagine os passos daquele homem em direção ao local do sacrifício, os pensamentos dele. Só que a promessa com Abraão tinha muito mais além. Ele tinha que ser conhecido, não como um cara que obedeceu só, mas ele tinha que ser reconhecido como o pai de uma nação, como o pai de uma descendência, como o pai da fé. Aquele que creu e não duvidou. Aquele que deu o seu melhor para o Senhor. Isaac era o melhor que Abraão tinha. O que eu aprendo com isso? Que a promessa, o teu Isaac vai chegar. A promessa de Deus na tua vida vai chegar. Tu sabe por causa de quê? Eu te amo, meu rei. Porque não é para tu, é para ele. Aleluia. Se tua promessa é ministério, o ministério não tem a ver contigo, tem a ver com ele. Porque através do teu ministério Deus vai alcançar pessoas. Pessoas na sarjeta, pessoas sem esperança, pessoas sem vida. Pessoas vivas, só porque estão andando, mas por dentro mortas. E através da promessa de Deus na tua vida, através do teu ministério,
Deus vai levantar pessoas para que se cumpra o propósito da igreja nessa terra. Se a promessa de Deus na tua vida for financeira, essas finanças não tem a ver só contigo, tem a ver com as pessoas que você vai abençoar através daquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Se a promessa na tua vida é um casamento, Deus vai abençoar o teu casamento, porque existem famílias que estão destruídas e o teu testemunho e o que Ele fez através de você vão contagiar outras pessoas. Deus falou para Abraão: eu te dei a promessa, eu te dei um filho, mas esse filho não é teu, ele é meu. Porque através dele eu vou levantar um povo que vai fazer chegar à humanidade aquilo que foi prometido, aquela promessa no Éden. O nosso Redentor, e por ele nós estamos aqui. Se teu problema for se a tua promessa for uma cura, o teu milagre vai chegar, que através dele pessoas vão ter a sua fé renovada. Glória a Deus. Se for o teu filho, Deus vai trazer para que através dele outros filhos venham aos seus pais. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus de promessas. É um Deus de alianças, mas não são promessas e alianças egoístas. São promessas e alianças que têm a ver com o propósito de salvação e da expansão do reino dele nessa terra. A história de José, a história de Moisés, a história de Abraão, todas elas têm um propósito, todas elas têm um cumprimento. Todas elas têm um objetivo. Você não vai ser curado simplesmente porque vai ser curado, não. Você vai ser curado por um propósito. E o propósito tem a ver com vidas, com pessoas. Mas você vai me dizer: está demorando essa depressão, essa angústia que te corrói. E entra culto, sai culto, oração e oração, e ela continua aí. Meu Deus. Espera. Oh, maravilha. Deus vai te mostrar que quem vai fazer o milagre é Ele, porque Ele é o dono do milagre. Glória a Deus. Porque se for um psicólogo, não deixa de ir não, vai sim. Vai ser o psicólogo, se for o remédio, vai ser o remédio. Mas se nenhum dos dois der jeito, vai ser o grande eu sou. Eu sou o que você precisa que eu seja. Glória a Deus. Eu sou a cura. Eu sou a luz. Eu sou os sonhos, eu sou a alegria, eu sou a restauração, eu sou a restituição. O tempo não vai te parar, a dúvida não vai te parar, a incerteza não vai te parar. Quantas vezes nós falamos: será que Deus esqueceu de mim? Será que não era coisa da minha cabeça? Será que Deus falou mesmo? Irmão, você é humano, bem-vindo ao time. Mas como Deus fazia com Abraão, em alguns momentos ele fez nessa passagem: Abraão, a promessa está de pé ainda. Tu vai ter uma descendência incontável. Essa terra, olha toda aí, eu vou te dar a tua descendência. Meu Deus. Deus me trouxe aqui hoje para falar com você. A tua promessa ainda está de pé. Glória a Deus. Porque tem pessoas que estão perdidas. Tem pessoas que estão em desespero. E Deus conta com você. Deus conta com o teu testemunho. Deus conta com a tua fé. Deus conta com a tua convicção. Deus conta com a tua certeza de que não foi coincidência, de que não foi circunstância, de que não foi favores humanos que isso aconteceu na tua vida. A tua promessa chegou porque foi Ele que prometeu e Ele mesmo vai cumprir. Glória seja dada a ti, meu rei. Eu convido o Ministério de Louvor. Aleluia. Eu vou compartilhar com os irmãos o louvor que Deus me deu. Aleluia. Eu passei rapidinho para minha esposa, falei: pede o Ministério de Louvor, daqui a pouco eu esqueço ele. Glória ao nome do nosso Deus. O Senhor que vive e reina para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome. Você pode ficar de pé, Glória a queridos? ti. Coloca de pé. Muda sua cabeça.
Aleluia. Você vai meditar na letra dessa canção. É o Senhor falando contigo nessa noite. Amém? Você crê nisso? Glória a Você pode Deus. colocar a mão sobre o seu coração. Obrigado, meu Pai. Amém? Ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Não tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, onde não enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta rouba a sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os teus sonhos são melhores. Obrigado, meu rei. Você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os teus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os teus planos são melhores. Oh, aleluia. Oh, glória! Aleluia! Deu para entender, irmão? Deu para entender? Quem entendeu, dá uma linda salva de palmas, Senhor Jesus. Irmãos, Deus me trouxe aqui hoje para te falar que a tua promessa está de pé. Mas ardia no meu coração, Deus falando que tem duas pessoas aqui, em particular, que essa música tem tudo a ver contigo, esse louvor tem tudo a ver contigo. Que Ele ministrou esse louvor no meu coração para você. São duas pessoas. Falou com todo mundo. Avivou as promessas na vida e no coração de todos nós. Mas duas pessoas aqui. Tudo isso foi por você. Se você quiser vir aqui, você vem. Se você não quiser vir e sentir desejo no coração de pedir aos nossos pastores que orem por você, você pede, você pode pedir. Porque o Senhor vai ficar feliz com isso. Ele moveu isso tudo em teu favor. Você entendeu a música, você entendeu a letra. Porque teve momentos na tua vida que você duvidou da promessa. Teve momentos na tua vida que você até se conformou o fato da promessa não ter cumprido. Mas Deus te trouxe aqui hoje com um propósito especial. Quem crê nisso pode dizer amém? Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.
de nós darmos continuidade ao nosso culto, nós vamos fazer a nossa intercessão. Obrigado, Pai. Queria te convidar a vir aqui à frente, você que quer receber uma oração específica, você que essa semana se sentiu aflito, desesperado, pensando em desistir, que precisa de um milagre, de um socorro do Senhor. Esse é o momento de orarmos pela sua vida. Quero te convidar, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós estaremos orando por você. Aleluia. Quero convidar aqui os pastores, os intercessores. Oh, glória! Venha com fé. Porque a promessa de Deus não falha. E ela não tarda, ela vem no tempo certo, que é o tempo do Senhor. Você está levantando o clamor ao Senhor e você vai estar orando junto comigo. Os intercessores estarão orando, clamando ao Senhor, impondo as mãos sobre as suas vidas. Se você quiser compartilhar com o intercessor o motivo de oração, sinta-se à vontade. Você que está aí do lado do templo, levante sua mão em direção a essas vidas. Vamos orar junto com eles. Senhor meu Deus e meu Pai, contempla, Senhor, cada coração aqui representado. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Tu sabe quantas lágrimas, Tu conheces o desespero. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos depositar a nossa causa aos Teus pés, Senhor, porque nós dependemos de Ti, Pai. Nós reconhecemos que sozinhos não somos capazes. Ó Pai, nós sabemos que nós temos força, nós não temos, Senhor, como sair por nós mesmos. Senhor, nós confiamos num Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Senhor, em nome de Jesus, na frente dos Teus filhos, abrindo caminho onde não tem caminho, abrindo portas onde não há portas. Em nome de Jesus, transforma realidades em ambientes. Toma, Senhor, cada família em Tuas mãos. Senhor, que o Teu milagre seja uma realidade em cada casa. Senhor, em nome de Jesus, toma a vida profissional, o trabalho dos Teus filhos em Tuas mãos. Que tudo aquilo que está paralisado, acorrentado, travado, na autoridade do nome de Jesus, que venha fluir. Senhor, em nome de Jesus, derrama o Teu bálsamo de cura nesse lugar. Em nome de Jesus, que onde há enfermidade, inflamação, dor, em nome de Jesus, que toda enfermidade bata em retirada, porque a Tua palavra diz que Tu levou sobre si a nossa enfermidade. Por isso nós declaramos cura nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Transforma vidas nessa noite, transforma circunstâncias nessa noite, e que todo levante, que todo obstáculo se transforme em vitória para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Nós declaramos um novo tempo sendo estabelecido na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. E nós cremos que aquele que fez a promessa é fiel e justo para cumprir, ó Pai. Por isso nós Te agradecemos, Senhor, porque estamos convictos que não estamos sozinhos. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, agora uma unção de cura, Senhor, emocional. Que toda ansiedade, que toda preocupação, que todo temor, que todo medo, em nome de Jesus, que caia por terra.
Em nome de Jesus, que haja cura na alma. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, um tempo de saúde, de alegria e de paz sendo estabelecido em cada casa, em cada família. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos ter a oportunidade de ofertar na casa do Senhor. Eu quero ler um texto em Gênesis, continuar falando sobre Abraão, seguindo nesse mesmo espírito. Gênesis capítulo 14, versículo 18, diz assim, Gênesis capítulo 14, versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo: Bendita seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Esse versículo 18, ele vem retratando um pouco da história de Abraão, que já foi mencionado aqui. E eu quero destacar algo importante. 14º capítulo do livro de Gênesis, que narra o início de todas as coisas. Revelação dada por Deus a Moisés. E é interessante que não há nenhuma instrução para generosidade ao Senhor. Há relatos. Caim, Abel ofereceram ofertas de generosidade ao Senhor, trouxe primícias, né? Há relatos de oferta. Mas é interessante que isso não é um comportamento isolado na vida de Abrão. Até então seu nome não havia sido alterado. Mas no capítulo 12, que o Diácono Ventura leu, Diácono Paulo Roberto, no versículo 8 diz que ele chega perto do Negueb, mas especificamente em Betel, a oeste de Ai, a leste. E ele diz, ele construiu ali um altar dedicado ao Senhor. Ô, glória! No Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão. Abraão se movimenta em obediência a Deus. E quando ele para, ele vai e edifica um altar ao Senhor. Mas Deus não pede isso. Se nós andarmos um pouco mais, capítulo 13, versículo 18. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Em versículo 12 ele constrói um altar e adora ao Senhor. No versículo 13 ele muda, constrói um altar. No versículo 14 que nós lemos, ele entra em guerra. Deus dá vitória na guerra. E ele encontra com Melquisedeque. Melquisedeque vai e abençoa Abraão. Ele vai e retribui com seu dízimo. Aleluia! O que nós vemos é que onde Abraão andava, ele andava em adoração ao Senhor. Ô, glória a Deus!
E quando ele tinha vitórias, ele ia e reconhecia o Senhor na vitória que ele teve. Ofertar é viver esse princípio, é entender que se temos algo para oferecer, é porque foi Deus que nos deu. Olha só que impressionante. Bendito seja Abraão, Melquisedeque falando, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou Oh, glória. seus inimigos em suas mãos. É Deus que nos dá vitória e que coloca a vitória em nossas mãos. E quando essa vitória chega nas mãos de Abraão, o que Abraão fez? Foi generoso com Deus. Abraão dedicava energia, dedicava sua devoção, construindo o altar, se rendendo ao Senhor em adoração, e também honrava o Senhor com aquilo que Deus lhes dava, com as vitórias que Deus lhes dava, porque era assim que as riquezas se multiplicavam naquela época. Eles venciam as batalhas e eles se apossavam de todos os bens. E aí, com essas posses, eles adoravam a Deus com seus dízimos e as suas ofertas. Hoje, se nós formos aplicar em nossas vidas, nós, ao recebermos a nossa vitória, nosso salário no fim do mês, suada vitória, né? Nós precisamos lembrar do Senhor. Aleluia. Estávamos ensinando a Valentina, ela esse mês começou a ganhar uma semanada. Aí esses dias eu fui levar ela na escola e falei assim, vamos lá, filha, vamos tomar um picolé. Ai, vamos, papai. Então vamos, filho. Tu trouxe tua carteira? Não, aí não. Ué, tu lembrou de dar o dízimo? Aí ela contribui com o dízimo, mas não quer gastar com o picolé mais. E seguindo esse princípio, Deus vai abençoar. Aleluia. Deus que deu. Quando temos um coração generoso, Deus ele nos abençoa e retribui tudo aquilo que nós fazemos. Capítulo 24 de Gênesis, para eu encerrar. Usar todos os 5 minutos da oferta. Olha o que está escrito aí, capítulo 24, versículo 1. Abraão, agora já é outro nome, Deus já tinha mudado. Já era velho. Tem algum velhinho do teu lado aí? Principalmente alguém que fez aniversário hoje? Eita, Não, glória. ninguém não, né? Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Quando nós temos uma vida que coloca o Senhor em primeiro lugar, nós vamos desfrutar dessa bênção, desse favor que vem da parte de Deus ao encontro de cada um que é fiel a Ele. Por isso eu quero te convidar essa noite a aproveitar essa oportunidade. Aí na sua frente tem um envelope onde você pode estar ofertando, onde você pode estar devolvendo o seu dízimo. Faça isso. A única menção clara que nós vemos Deus falando, faça prova de mim, é com relação à generosidade. Semeie com fé, confie, faça como Abraão e desfrute do favor de Deus até a sua velhice. Deus ele é fiel. Curva a sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, graças te damos, porque hoje podemos te ofertar, dizimar na tua casa, retribuindo, Senhor, um pouco daquilo que tu tem confiado em nossas mãos para administrarmos, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, dai-nos sabedoria para administrar,
Ajude-nos, Pai, a controlar os nossos impulsos, os nossos desejos. Ó Pai querido, que possamos, Pai, ser fiéis a tudo aquilo que Tu coloca em nossas mãos para administrarmos, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos ofertar com alegria. Ó Pai, reconhecendo que Tu tem sido bom e fiel para conosco. Sabemos das dificuldades financeiras que enfrentamos, a escassez que temos enfrentado, mas Te louvamos porque temos uma casa para voltar, ó Pai. Te louvamos porque não tem faltado sustento sobre as nossas casas. Te louvamos porque Tu tem nos dado saúde e temos a convicção de que nada nos faltará, porque maior é aquele que é por nós do que é contra nós. Por isso Te agradecemos e Te honramos com o que temos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vem aqui à frente, oferte na casa do Senhor. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa eu crescer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa Deus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos, os meus planos são melhores. Aleluia. Chame meu rei. Tem alguma mulher do teu lado aí? Se tiver, dá uma sacudida nela e fala assim: amanhã tem Entre Amigas, às 20 horas aqui no templo. Encontro das mulheres aqui, às 20 horas. Venha participar e desfrutar do que Deus tem reservado para vocês, mais uma porção dos céus. Domingo, nossa escola bíblica dominical, nós temos falado sobre salvação, tem sido bênção. Venha participar conosco às 9 horas da manhã. E à noite o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Lembrando que domingo agora nós faremos menção aos nossos trabalhos missionários, evangelísticos. Então venha participar conosco com bastante alegria, domingo às 19 horas. Amém? Fique em pé, vamos orar agradecendo ao Senhor. Queria convidar o Sérgio aqui à frente, nós estaremos orando por ele. Fez aniversário hoje, 26 aninhos. Meu Jesus. Aleluia. Vem aqui em cima, filho. Tu não está tão velho que não possa subir esse degrau aí, não? Amém? Estenda sua mão para cá, vamos abençoar o Sérgio. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos. Obrigado, Senhor, por esse culto, Senhor. Obrigado pelo mover do Teu Espírito Santo em nosso meio, Senhor. Obrigado pela adoração, ó Pai querido, que foi exalada, Senhor, pelas nossas vidas em direção ao Teu trono de glória. Senhor, obrigado por cada um dos Teus filhos que nos ajudou, Senhor, na organização, na limpeza, na manutenção, na mídia, no som, Senhor, na adoração. Obrigado, Senhor, a cada um dos Teus filhos que participou desse culto. Ó Pai querido, te agradecemos por esse ambiente onde a Tua palavra foi ministrada e Tu trouxe um renovo aos nossos corações de que a Tua palavra, ela permanece, que a Tua promessa, ela não volta atrás, e Tu é fiel para cumprir. E saímos daqui hoje renovados, fortalecidos, ó Pai querido, na certeza de que Tu cumprirá e nós avançaremos e veremos a vitória chegando, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse ambiente. Também queremos, Senhor, nesse momento abençoar o Sérgio, ó Pai querido, que fez aniversário nessa data, hoje, Senhor. Obrigado pela vida do Teu filho, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos talentos e dons que ele tem compartilhado com a Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos os sonhos e planos que Tu tem a respeito do Teu filho, e que mais uma vez nessa noite foi confirmado, Senhor. Que Tu possa, Senhor, guardar o Teu filho, que Tu possa protegê-lo,
Que tu possa, Senhor, continuar dando saúde, sabedoria e que ele possa avançar, superando os obstáculos, as lutas, as dificuldades, e que possamos, Pai, em cada guerra, em cada batalha, levantarmos a bandeira da vitória e dizermos: até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso nós abençoamos o Sérgio, e que tudo que ele colocar a mão venha, Senhor, estar debaixo da tua direção e da tua bênção. Senhor, estabeleça, Senhor, um novo tempo na vida do teu filho, Senhor. Ó Pai querido, esse marco, ó Pai querido, de aniversário que marca um novo tempo, que isso seja uma realidade, Senhor, em cada área de sua vida, e que possamos ver, ó Pai, o teu favor, a tua bondade, misericórdia e graça se renovando a cada manhã na vida do teu filho, e por isso te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda sua mão. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso amado Espírito Santo, ó Pai querido, seja com cada um dos teus filhos, e que nenhum obstáculo, que nenhum impedimento possa, Senhor, atrapalhar o teu agir, Oh Deus. e que ainda essa semana eles venham desfrutar da tua graça, da tua misericórdia, e que a vitória se estabeleça, e que recebamos a consolação que vem do teu Espírito Santo. Seja com todos, agora e para sempre. E todos digam amém. Aplauda o Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Não vai embora sem dar um abraço no céu. Aleluia.